Quando foi que Deus deu Isaque para Sara? Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. Em Abrão ele acrescenta o ão. Em Sarai ele tira o i. Ou seja, todas as vezes que nós estamos passando por um processo de transição, Deus sempre estará acrescentando algo em nossas vidas. Não somente sempre estará acrescentando algo em nossas vidas, mas também Ele estará sempre tirando algo de nós. Porque Ele acrescentou o ão em Abraão e tirou o i de Sarai. Tirou de Sarai e acrescentou em Abrão. No processo de transição, se prepare para Deus acrescentar e também tirar. Quem está entendendo isso aqui? E às vezes as pessoas estão dentro de um processo de transição e Deus está tirando algo dela e ela não está entendendo, que é o processo que ela precisa passar. Antes de chegar o acréscimo, antes de chegar a nova temporada, antes de vivermos a plenitude do propósito, Deus irá tirar algo de nós. E quando Deus tira algo de nós, é para que o fluxo do rio possa fluir com mais liberalidade. Deus, Ele não é menino, Ele é santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Não tem como nós vivermos a plenitude do propósito sem passarmos por um processo de transição. Todos nós vivemos em processo de transições. Desde a fecundação do óvulo, do nascimento, do crescimento, da reprodução e até mesmo da morte, passamos por transições. Todos nós passamos pelo processo de transição chamado manhã, tarde e noite. Todo ano passamos por 4 estações, ou seja, 4 processos de transições: verão, outono, inverno, primavera. São processos de transições. Sabe qual é o propósito da borboleta? Quem aqui sabe qual é o propósito da borboleta? Voar. A borboleta foi criada para voar. Agora, a borboleta só consegue alçar voo se ela se permitir passar pelo processo da metamorfose, ou seja, o processo da transição. O interessante é que a palavra crise vem de crisalidar. E crisalidar está ligado justamente quando a lagarta está inserida no contexto do casulo, no contexto da metamorfose. Para a lagarta se tornar borboleta, é necessário ela passar por uma crise. A borboleta só vive o propósito dentro da sua plenitude se primeiro ela passar por uma crise. E às vezes você está passando por uma crise. Às vezes nós estamos passando por uma crise. Às vezes nós estamos passando pelo processo de transição e não estamos conseguindo fazer a leitura correta do que nós estamos vivendo naquele contexto, naquele momento. E se não fizermos a leitura correta, nós iremos abrir a boca para murmurar, para se queixar e para duvidar do propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas.
E se nós fizermos isso, nós iremos atrasar a plenitude do propósito que Deus tem para nós. Então fica tranquilo, você está crisalidando. Você está no casulo. Está passando por uma metamorfose. Mas o propósito de Deus para mim e para você é que nós venhamos alçar voos altos. Ele não quer que nós venhamos ser como a lagarta que se arrasteja. Não, Deus quer que nós venhamos voar dentro da plenitude do propósito que Deus estabeleceu para nós. Então aprenda a ser perseverante dentro do processo de transições. A metamorfose pode nos trazer muitas lições sobre transição. Eu li uma história de uma família que encontrou 2 casulos de borboletas que estavam prestes a abrir. Eles observaram como um dos casulos começou a se abrir e como a borboleta dolorosamente foi atravessando um pequeno orifício do casulo. Depois de ter se esforçado por aproximadamente cerca de 10 minutos, a borboleta finalmente voou, exibindo suas lindas asas. Então a família decidiu ajudar a outra borboleta a não ter que passar por tanto esforço e luta. E quando a borboleta começou a surgir, eles cuidadosamente cortaram o casulo com estilete, como se estivesse fazendo uma cesariana. E tiveram a surpresa. A segunda borboleta não abriu suas asas. E depois de 10 minutos, em vez de voar, morreu silenciosamente. A família pediu a uma amiga bióloga para explicar o que tinha acontecido. A bióloga disse que a difícil fase para emergir do pequeno orifício libera os líquidos do interior do corpo da borboleta para os minúsculos capilares nas asas e a fortalecem para sustentar as suas asas. Um líquido é liberado para fortalecer e sustentar as suas asas no momento da crise, no momento que ela está crisalidando, no momento da metamorfose. Um líquido é liberado, aonde fortalece, aonde sustenta as suas asas para que ela tenha a saúde e a beleza da borboleta na fase adulta. Essa é a principal lição. Sem a fase de transição e esforço, a borboleta nunca desenvolve asas para voar. Elas acabam morrendo. E aqui Deus me trouxe uma revelação acerca dessa experiência. Tem muita gente morrendo ministerialmente falando, porque estão no casulo achando que já é borboleta. Ou seja, estão querendo voar antes do tempo. Não queira voar antes do tempo. Aprenda a se submeter aos processos de transições. Tem pessoas que estão dentro de uma metamorfose, dentro de um casulo, e já está querendo voar. Não queira colocar o carro na frente dos bois. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus.
O dono da sua vida é Deus. Quem te criou foi Deus. Quem escreveu os seus dias no livro dele foi Deus. Quem estabeleceu o propósito para a sua vida foi Deus. Não é por intermédio de sua força. É a força do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aprenda a ser perseverante nos processos de transições. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã não estão entendendo do porquê está passando determinada coisa. Aleluia. Já vão se fazer mais de 20 anos que eu caminho com o meu Senhor. E algo que eu tenho aprendido. Quando nós estamos no processo de transição, os nossos sentimentos começam a aflorar. E a voz que fala mais alto é a voz da mente, a voz da alma. E a voz da alma começa a dizer assim: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. No tempo do processo de transição, é necessário que você cale todas as vozes para ouvir somente a voz de Deus. Não queira apressar as coisas. Eu sei que tem pessoas que estão aqui passando por um processo de transição. Eu estou passando por um processo de transição. Eu sinto no meu espírito que algo grande da parte de Deus está para ser liberado sobre a minha vida. Pois tenho passado dias de pressões, de lutas, de batalhas, de dificuldades, mas eu estou perseverando e confiando naquele que me chamou, me separou e me escolheu. Aprenda a fazer a leitura correta. O suco da uva só existe porque a uva se permitiu passar pelo processo de transição chamado esmagamento. Você bebe o suco de uva porque a uva se permitiu ser esmagada. Dentro do processo de esmagamento, ou você se torna amargo, ou você se torna doce. Isso irá depender de como você reage ao processo de transição. Como é que você está reagindo dentro desse processo? Você está se tornando mais doce ou mais amargo? Quando as pessoas se aproximam de você, do que é que elas bebem? Da doçura ou do amargor? O azeite virgem só existe porque a azeitona se permitiu passar pelo processo de transição chamado prensa. Sem a prensa, a azeitona não libera o azeite, o óleo. Quanto maior for a pressão na sua vida, maior será o nível de unção. Porque unção fala de azeite, de óleo. Hein, irmã Sônia? Quantas e quantas pressões você já passou? Não conheço a sua vida particular. Mas quando eu olho para você, eu faço uma leitura. Quantas e quantas pressões. Mas diante de todas as pressões que você já passou, você pode sentir a mão do Senhor te sustentando e te colocando de pé.
E todas as vezes que passou por uma pressão de forma perseverante, tu podes perceber o nível da unção crescendo na sua vida. Qual é a pressão que você está passando? Qual é a prensa que você está passando? Se submeta ao processo da transição. Se você está sendo pressionado, é porque Deus quer aumentar o nível da unção dele sobre a sua vida. O ouro, meus irmãos, só brilha porque ele se permitiu passar pelo processo de transição chamado fogo. Quanto maior for o fogo das dificuldades, maior será o brilho de Cristo na minha vida. Diga-se comigo, Deus é o fogo do ourives. Quando se pega uma pepita de ouro, não tem brilho nela, meus irmãos. O brilho da pepita de ouro só vem depois do fogo do ourives. E o ourives só para com o fogo quando ele vê o rosto dele refletindo naquela bola de ouro, que gira velozmente em uma panela específica. Quando ele vê o rosto dele refletindo naquela bola de ouro, ele entende, está pronto. Deus é o fogo do ourives. O processo de transição é o fogo de Deus, removendo as impurezas, as sujeiras. Ele só vai parar quando ele vê o rosto dele, o brilho dele refletindo na minha vida e na sua vida. A pérola só existe porque a ostra se permitiu passar pelo processo de transição chamado ferida. Basta apenas um grãozinho de areia para penetrar no corpo interior da ostra, para se abrir uma ferida, e através daquela ferida, a ostra começa a liberar um líquido, e através desse líquido é gerada uma pérola. O processo de transição chamado ferida na minha vida, o processo de transição chamado ferida na sua vida irá gerar a pérola de grande preço. Qual é a ferida que você está carregando nesta manhã? Eu vim de Salvador para dizer para você que através dessa ferida, o Espírito Santo irá gerar a pérola de grande preço na tua vida. Ei! O grão de trigo só germina, só dá frutos, se ele passar pelo processo de transição chamado morte. Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica só. A transição chamada morte irá nos levar a darmos muitos frutos. E nós precisamos morrer para o nosso orgulho, para o nosso ego. Nós precisamos morrer para a soberba. Nós precisamos morrer para o egoísmo. Nós precisamos morrer para a nossa autossuficiência. Nós precisamos morrer para a vaidade. Nós precisamos morrer para a inveja. Nós precisamos morrer para que Deus possa nos ressuscitar, para que nós possamos gerar frutos no reino do Senhor. E os golpes da vida nos levam a cada dia a morrermos para essas coisas. E tem pessoas que estão aqui nessa manhã que estão sendo golpeadas pelas circunstâncias. Mas fica tranquilo. Fica tranquila, você está passando por um processo de transição. O novo de Deus está chegando, uma nova temporada está chegando na sua vida. A plenitude do propósito vai se tornar uma realidade em você. Aleluia! Aleluia! O processo de transição do inverno sempre nos levará a uma primavera.
Ou seja, só iremos desfrutar dos perfumes das flores da primavera se aprendermos a passar em perseverança pelo processo de transição do inverno. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para uma pessoa específica: o inverno que você está passando, esse tempo de inverno que você está passando, já está chegando ao final. Ele está se findando. Ouça o que o Espírito de Deus está falando contigo nesta manhã. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. O inverno acabou e a primavera já chegou. As flores começaram a crescer no campo. Será que você pode ouvir o som dos cânticos dos pássaros? Será que você pode ouvir o som do céu dizendo: o que há de vir, virá e não tardará. No lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Receba essa palavra profética nesta manhã. Aleluia. Lambraço e que mandarás. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Você está passando por um processo de transição. Quando o apóstolo Paulo estava com o espinho na carne, ele estava orando, como eu estava e estou orando. E antes de eu vir para cá, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, essa luta que você está passando com a saúde é um espinho na carne. E Paulo estava com um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes. Dentro da nossa língua portuguesa, quando nós queremos enfatizar alguma coisa, nós colocamos em negrito, entre aspas. Mas dentro da língua hebraica, quando quer se enfatizar alguma coisa, se repete. E para um judeu orar por 3 vezes por uma determinada coisa, é porque ele estava de fato necessitando com urgência uma resposta. E Paulo orou por 3 vezes, ele enfatizou: Deus, remove o espinho da minha carne. A resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta. O que é graça? Favor imerecido. Você não merecia o que você recebeu, mas a minha graça lhe concedeu essa condição de você viver a vida que você está vivendo em mim, Paulo. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E de fato, quando nós estamos passando por um processo de transição, nós nos sentimos fracos, debilitados, frágeis. E Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa no momento que você está sentindo fraco. No momento que você está passando pelo processo de transição. No momento que eu estou tirando, removendo o que precisa ser removido e tirado da sua vida. Quando Paulo ouviu a voz de Deus, ele entendeu. Entendeu a tal ponto que ele abriu a boca e disse: Senhor, eu vou me gloriar e vou ter prazer nas minhas fraquezas, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte.
Qual é o espinho que está na sua carne? Qual é o esmagamento que você está vivendo? Qual é a pressão que você está passando? Qual é a morte que você está vivendo? Qual é o fogo que você está desfrutando? O que você está passando? O que você está vivendo? E você veio aqui nesta manhã. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinha. Deus é um Deus sempre presente. Deus nunca está ausente. Até porque Ele disse: filhinhos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é um Deus sempre presente. Até porque dentro do caráter dele tem um atributo chamado onipresença. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares da parte da terra ao mesmo tempo. Deus é um Deus sempre presente. O problema é que as pessoas têm dificuldade de verem a presença de Deus no momento do esmagamento, no momento da pressão, no momento do fogo, no momento do espinho na carne. As pessoas têm dificuldade de perceberem a presença de Deus. Foi isso que Jacó disse quando dormia sobre um travesseiro de pedra. Os céus se rasgaram, uma escada desceu do céu, anjos do Senhor subiam e desciam naquele lugar. Deus permitiu Jacó ter a experiência de ver o mundo espiritual. Sabe o que foi que Jacó disse? O Senhor estava aqui e eu não sabia. E às vezes Deus está presente no momento de dificuldade que você está vivendo e você não está desfrutando e percebendo a presença dele ali, mas ele está presente. Tire da sua cabeça que Deus só está presente quando tudo vai bem. Deus também está presente quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem é fácil perceber a presença de Deus, mas quando tudo vai mal, se torna mais difícil nós percebermos a presença de Deus. Eu digo isso com propriedade, meus irmãos. Eu pedi até a irmã Sônia para orar por mim. Eu fiquei hospitalizado por 11 dias, por conta do Covid, no ano de 2021, no mês de março. Eu contraí o Covid. Eu consegui ficar 7 dias no isolamento dentro da minha casa, tomando os medicamentos, mas nada resolvia. Chegou uma hora que eu não suportei de tanta dor na minha cabeça. Para vocês terem ideia, eu já tinha tomado praticamente 2 gramas de dipirona pela parte da manhã. Depois me deram Buscopan quando eu fui para a emergência e não passava dor. Depois me deram Tramal, não passou a dor. Veio com a primeira dose de morfina, não passou a dor. Segunda dose de morfina, não passou a dor. Terceira dose de morfina, não passou a dor. O médico suspeitou que eu estava com meningite. Eu estava em um interior e fui levado de ambulância para a capital de Salvador. E lá fiquei hospitalizado por 11 dias. Eu e mais 2 pessoas no mesmo quarto. O interessante é que quando eu cheguei no hospital, a enfermeira que me recebeu, disse assim: você não tem cara de doente. Eu já recebi aquela palavra profética. Na primeira noite fiquei naquele quarto sozinho, com muita dor ainda. Consegui dormir por conta de tanto remédio que eu tinha tomado naquele dia. Quando chegou no outro dia, chegou o primeiro paciente, pela manhã, pela tarde chegou o segundo paciente. No terceiro dia hospitalizado, o Espírito de Deus
no momento de transição, de dor, de esmagamento, de pressão, de espinho na carne, me fez eu entender que Ele era um Deus sempre presente, até mesmo naquele momento que eu estava sentindo dor. E eu comecei a pregar para o primeiro. Comecei a falar do amor de Jesus para ele. E eu perguntei, você quer entregar sua vida a Jesus? E as lágrimas começaram a rolar no rosto daquele homem. E ele disse, eu quero. E naquele quarto ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Resultado. O outro que estava no mesmo quarto estava frio espiritualmente. Diante dos cultos que eu comecei a realizar dentro do quarto, porque tinha culto de manhã, de tarde e de noite, eu comecei a desenvolver um discipulado dentro daquele quarto. Desenvolvi um discipulado com o tema as características de um verdadeiro filho de Deus. E eu fui ministrando as características. Um verdadeiro filho de Deus ama ao Pai sobre todas as coisas. Um verdadeiro filho de Deus anda em santidade. Um verdadeiro filho de Deus desenvolve estilo de vida de oração. Um verdadeiro filho de Deus reconhece que existe um céu à espera dele. Um verdadeiro filho de Deus, ele sempre desfruta de um novo arrependimento. Um verdadeiro filho de Deus não é fofoqueiro. Um verdadeiro filho de Deus não é mentiroso. E fui desenvolvendo o discipulado com aquele homem que te entregue a vida a Jesus. 10 dias de discipulado intenso, manhã, tarde e noite. Era louvor, começava com louvor, depois a oração e depois eu ensinava as escrituras a ele. O que estava frio espiritualmente. Em um momento de culto naquele quarto, eu falando sobre o Espírito Santo, eu impus as mãos sobre ele e ele foi batizado no Espírito Santo, começou a orar em outras línguas e a chorar compulsivamente dentro daquele quarto. As enfermeiras começaram a entrar para se aconselhar comigo, falando dos problemas familiares. Eu entendi que aquele quarto se tornou uma Betel para mim, a casa de Deus dentro daquele quarto. E a presença de Deus no meio da dor se fez presente naquele lugar. Porque Deus é um Deus sempre presente no meio dos processos de transições. E agora, no mês passado, veio uma alegria no meu coração de saber que o irmão que entregou a vida a Jesus foi batizado nas águas. Depois de 7 meses firme, foi batizado nas águas. E eu confesso a vocês, eu saí daquele hospital mais quebrantado, mais apaixonado pela presença do Senhor. Entrei de uma forma naquele hospital e saí de outra forma. Estava sendo esmagado, pressionado, ferido. Mas valeu eu passar por aquele processo de transição. Passei a amar mais as pessoas. Passei a confiar mais no meu Senhor. Passei a amar mais ao meu Deus. E você está aqui hoje nessa manhã. E não está entendendo por que você está passando tudo isso. Você que me assiste nessa hora e me ouve nessa hora, você não está entendendo. Nesse momento que você me assiste, eu estou vendo uma mulher que está chorando muito, está em lágrimas, está em prantos. E ela está dizendo, eu precisava tanto ouvir isso. E Deus está dizendo para essa mulher que está em lágrimas, você não está sozinha. Eu sou o Deus sempre presente. Agora mesmo você está sentindo a minha presença, diz o Senhor. A minha presença está lhe fortalecendo. A minha presença está te sustentando nesse processo de transição que você está passando. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe a esse lugar. E eu queria pedir, neste momento, diante dessa mensagem, você que está passando por um processo de transição, eu queria pedir para que você se levantasse e viesse aqui no altar, porque nós estaremos orando para que Deus injete força
em você. No momento que você estiver aqui no altar, eu vou tocar o shofar de forma profética, declarando a queda de toda oposição contra a sua vida. Algumas pessoas pensam que isso aqui é um berrante. Não é berrante. Berrante é para chamar boi. Isso aqui é um shofar, um instrumento profético. Profeticamente fala da voz de Deus. Josué com os sacerdotes tocou o shofar e as muralhas de Jericó caíram por terra. Até no retorno de Jesus o shofar vai ser tocado. Os anjos vão tocar a trombeta, os anjos vão tocar o shofar e algo vai acontecer, os céus vão se abrir, o Messias vai voltar para buscar o seu povo. Então você que está saindo do seu lugar, que está vindo aqui para o altar, fica ligado com os céus, porque o Espírito de Deus está aqui. Ele te atraiu esta manhã para lhe dar forças, para renovar as suas forças, para dizer para você que você não está sozinha nesse processo de transição. Deus tem um propósito para a sua vida, e a plenitude do propósito de Deus para a sua vida vai se tornar uma realidade. Tudo que você vai ser, vai ter, vai fazer, vai se tornar uma realidade na sua vida, porque Deus é fiel para cumprir com o seu propósito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou para você que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então aí onde você está nesta hora, erga suas mãos bem alto para o céu. Meu Deus, aqui está o teu povo. Eu não conheço o coração deles, mas tu conheces. Que do alto da cabeça até a planta dos pés, o Senhor libere um orvalho fresco do céu sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela agora, neste lugar, neste momento. Libera sobre ela agora, Senhor. Libera sobre ela agora força, vigor do céu. Meu Deus, Tu és o Deus sempre presente. Nós elevamos os nossos olhos nesta manhã para os Teus montes, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Tu és o nosso refúgio, Pai. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da pressão, na hora do esmagamento, na hora do fogo, na hora dos golpes, das circunstâncias. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Bramam nações, reinos se abalam. O Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. O Senhor não permitirá que os nossos pés venham vacilar, porque o Senhor vai na nossa frente, abrindo porta onde não tem porta, trazendo existência aquilo que não existe ainda. Deus está falando contigo nesta manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nesta situação que você está vivendo. Alamantui que mandarás, libriou sui que mandagaia sou.
O Senhor dos exércitos nunca perde uma batalha. O Senhor dos exércitos nunca perde uma peleja. É Ele que está batalhando ao teu favor nesta manhã. Fica na posição e você vai ver o que Deus vai fazer. Aí onde você está, receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo agora. Agora. Receba o toque do Espírito Santo agora. Toca, Espírito Santo, toca. Toca com fogo, o fogo da sua presença. O fogo da sua presença, agora, isso, toca com o fogo da sua presença, agora, estou renovando as suas forças nessa manhã, receba o toque do Senhor agora, receba o toque do Senhor agora, toca, Senhor, toca, Espírito Santo, toca, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te sustento com a destra da minha justiça, receba a presença do Senhor agora, toca Deus, agora, toca Espírito Santo, toca, vai desfazendo todo embaraço agora, meu Senhor, vai removendo toda oposição contra ela agora, joga por terra o levante contra a vida dela, agora, toda obra contrária, toda palavra maldita, agora, seja quebrada, saia da vida dela agora, saia, em nome de Jesus, sai, meu Deus, toca, agora, deixe, fogo, deixe, agora, toca, isso, Senhor, isso, tem fogo de Deus aí, agora, cheia, toca com fogo, toca, meu Deus, toca, tu não estás sozinho nessa peleja, não estás sozinho nessa peleja, estou cingindo os seus lombos nessa manhã, estou trocando as tuas armaduras, essa peleja não é sua, é minha, diz o teu Senhor nesta manhã. Fica na posição e você vai ver o livramento que eu vou dar em toda essa situação. Toca Deus, toca Senhor, toca agora, toca, cheia da presença, mais, sim Deus, vem com fogo, vem com glória sobre ela, isso, mais, cheia, oh Espírito Santo, tu estás aqui, fiel é aquele que te chamou, eu vou aperfeiçoar o que eu comecei na tua vida, filha, não estás sozinha, receba, toca Espírito Santo, toca meu Deus, toca, mais, cheia, receba agora, meu Deus, oh Deus, Ele está aqui, o Deus sempre presente está aqui. Persevera no processo de transição.
espera, porque fiel é aquele que te chamou. Chorabadagas, Teriô mandarás. Irás perceber que a partir dessa manhã algo novo aconteceu na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.